Essa história remonta a cerca de 10 anos, quando um acontecimento impactou minha família. Na época, meu irmão Pat estava casado com uma mulher chamada Kelly, e o relacionamento deles era marcado por turbulências. Já era sabido na família que Kelly havia tido um caso no passado com seu chefe, e essas notícias se espalharam rapidamente entre nós. Pat, eventualmente, a perdoou, e eles decidiram seguir adiante com o casamento por um tempo. Durante esse período, construíram uma nova casa, talvez como parte do processo de superar as dificuldades. Assim que a casa ficou pronta, Pat e Kelly se mudaram para lá. Era uma residência de 2 andares com 4 quartos, situada em um novo empreendimento, onde todas as casas tinham uma aparência idêntica. Embora admita que o lugar era fabuloso, uma vez superada a falta de personalidade, não me via no direito de fazer críticas, pois naquela época eu morava em um apartamento de 1 quarto com poucos móveis. Pat possuía sua própria empresa de construção e era habilidoso em várias áreas, incluindo carpintaria. Ele deixou o porão inacabado, pois queria realizar alguns trabalhos por conta própria como um projeto pessoal. Quando fui ajudá-lo com parte do trabalho mais pesado em um determinado dia, percebi que o buraco aberto no concreto era muito maior do que eu imaginava. Ele havia alugado um martelo pneumático e removido um buraco de 3 por 4 pés, chegando diretamente à terra. Embora eu pensasse que isso poderia causar problemas na fundação, não sendo da minha área de conhecimento, reservei minhas críticas. Passamos algumas horas limpando a bagunça deixada pelo trabalho com o martelo pneumático. Após concluir essa tarefa, perguntei a Pat sobre como as coisas estavam indo com Kelly. Ele me informou que ainda enfrentavam alguns problemas e discutimos o assunto por cerca de meia hora. Em determinado momento, questionei se ela havia sido infiel novamente, mas ele evitou responder. Não recordo muitos detalhes da conversa, mas saí com a sensação de que Pat estava retendo informações. Isso era incomum para nós, já que éramos próximos e frequentemente tínhamos conversas profundas desse tipo. Naquela noite, tive dificuldades para dormir, pois algo parecia errado com meu irmão. Isso me incomodou cada vez mais enquanto eu refletia sobre o assunto. Alguns dias depois, Pat me convidou para retornar e ajudar no trabalho no porão. Ao chegar lá, o enorme buraco no chão estava preenchido com novo concreto, e algumas tubulações se projetavam, provavelmente destinadas a conectar o vaso sanitário e a pia. Parecia muito bom, e eu me senti meio bobo por questionar o trabalho do meu irmão anteriormente. Auxiliei no transporte de algumas coisas escada abaixo para o porão. Pat havia comprado um vaso sanitário, uma pia e outros itens. Colocamos tudo ao lado do buraco preenchido. Tentei iniciar outra conversa sobre Kelly e o relacionamento deles, mas, desta vez, Pat não estava disposto a discutir. Ele cortou o assunto antes mesmo de começarmos, e eu respeitei isso. Não pretendia bisbilhotar, mas, como disse antes, era normal para nós falarmos sobre coisas desse tipo, então não achei que fosse um grande problema. Em seguida, perguntei simplesmente a Pat onde Kelly estava. Era um sábado, então ela normalmente estaria em casa. Quando fiz essa pergunta, Pat simplesmente surtou comigo. Começou a gritar e me acusou de ser muito intrometido. Para ser justo com ele, eu deveria ter percebido a dica antes. No entanto, a raiva em seus olhos era algo que nunca havia visto nele antes. Parecia que eu havia atingido um nervo, e tenho dificuldade em acreditar que foram apenas as minhas perguntas que o perturbaram. Naquela noite, voltei para casa perturbado com o que aconteceu entre nós. Estava realmente confuso, porque nunca tinha visto meu irmão daquele jeito antes. Preocupei-me nos dias seguintes, e depois do que aconteceu antes, estava hesitante em entrar em contato com Pat novamente, mas não precisava, e ele me ligou. Conversamos ao telefone por alguns minutos. Ele se desculpou pelo que aconteceu antes, e quando o fez, pude ouvir que ele estava angustiado. Depois de apenas alguns minutos, Pat me contou que Kelly o deixou. Quando ele voltou do trabalho, ela simplesmente se foi, sem explicação. Conversamos por mais alguns minutos, e então desliguei o telefone.
Pensei que Kelly talvez tivesse ido para a casa dos pais, mas ela não foi. Descobri mais tarde que os pais de Kelly a haviam dado como desaparecida pouco depois da minha conversa com Patty. A polícia a interrogou, mas nada aconteceu. Ela disse a eles o que me disse e simplesmente voltou para casa um dia e ela se foi. Alguns anos depois, Kelly nunca foi encontrada. Meu relacionamento com Patty se deteriorou após isso porque suspeito que ele esteja envolvido com o desaparecimento dela. Não consigo tirar da minha mente aquele buraco no porão. Era facilmente grande o suficiente para caber um corpo, e a cronologia é impossível de ignorar. As opiniões em minha família estão divididas, o que causou uma séria ruptura. Patty vendeu a casa anos atrás. Um dia, quero comprá-la para poder abrir o chão no porão e descobrir se meu irmão é ou não um assassino. Há aproximadamente 5 anos, tudo isso ocorreu. Acabávamos de nos mudar para uma nova cidade com minha família e recentemente adquirimos uma casa, ao menos nova para nós. Na época, minha esposa e eu tínhamos 3 filhos, e ainda temos, na verdade. Eles tinham 9, 7 e 4 anos naquela ocasião. Meus 2 filhos mais velhos já frequentavam a escola, mas meu filho mais novo, Jamie, ainda ficava em casa. Isso estava tudo bem, pois eu trabalhava em casa e conseguia cuidar dele. Às vezes, o enviávamos para a creche, mas em algumas ocasiões ele ficava em casa comigo. A casa não era nova, foi construída na década de 1960 e permaneceu vazia por vários anos antes de comprarmos. Sempre apreciei casas mais antigas em comparação com as mais recentes. Este lugar tinha tetos altos e belos detalhes em madeira nos rodapés e molduras das portas, algo que não se vê muito em construções mais recentes nos dias de hoje. Havia 2 andares completos e um quintal grande. Embora eu amasse o charme da casa, ela precisava de alguns reparos. Havia problemas sérios com os encanamentos e tubulações, e apenas um vaso sanitário funcionava quando nos mudamos, o do banheiro no andar principal. Isso significava que eu precisaria descer até o porão se precisasse usar o banheiro à noite. Não era o fim do mundo, mas eu estava ansioso para consertar isso. Contratei um encanador para avaliar o vaso sanitário do andar de cima, esperando que ele viesse durante o dia, quando eu estaria trabalhando. Jamie estaria em casa naquele dia também. Era por volta do meio-dia, eu havia acabado de almoçar, e Jamie estava lá em cima tirando uma soneca. Normalmente, eu reservava 1 hora para o almoço, mas não precisava de tanto tempo apenas para comer. Geralmente, eu saía para o quintal e pegava algumas sacolas de folhas para levá-las para a frente da casa. Enquanto eu caminhava pela lateral, percebi uma van branca parar. Havia uma grande árvore e alguns arbustos no meu caminho, e eu tinha certeza de que era o encanador que eu estava esperando. Coloquei as folhas no chão para ir deixá-lo entrar, mas, ao me aproximar, percebi que a van não tinha nenhuma identificação. Normalmente, as empresas de encanamento têm seu logotipo ou algo assim na van, para que você saiba que são eles. Foi então que me virei para casa e fiquei horrorizado ao ver a porta da frente escancarada. Alguém tinha invadido. Corri para lá gritando, nem me lembro do que eu estava dizendo, apenas lembro-me do sentimento de medo. Subi as escadas para garantir que Jamie estivesse seguro. Quando cheguei ao quarto dele, uma sensação tremenda de alívio tomou conta de mim. Jamie estava dormindo tranquilamente no berço, e o intruso não tinha chegado até ele. Nesse momento, olhei pela janela e vi a van branca se afastando rapidamente da casa. Acho que ele deve ter me ouvido e fugiu. Liguei para a polícia imediatamente, mas nunca saí do lado de Jamie, apenas por precaução caso voltassem. Continuei olhando pela janela, e eventualmente um carro de polícia chegou. Desci as escadas tremendo e o deixei entrar. Discutimos o incidente por alguns minutos. Infelizmente, eu não vi o intruso e não consegui ver a placa do carro. Por isso, não pude fornecer muitas informações úteis para os policiais, e o cara nunca foi pego.
Ao verificar a casa, descobrimos que o laptop da minha esposa, que estava na mesa da sala, tinha sumido, então presumimos que era para ser um roubo. Obviamente, eu estava preocupado que estivessem atrás do Jamie, mas provavelmente não era esse o caso. Não era o tipo de bairro onde você esperaria algo assim, e nada semelhante aconteceu desde então. Quando eu tinha cerca de 9 anos, passava muitos dias brincando com meus primos. Tatiana e eu éramos da mesma idade e éramos os mais velhos, enquanto Serena, com 5 anos, era a caçula. Tatiana seria minha amiga ao longo dos anos escolares, e mesmo que nossos encontros sejam raros atualmente, ainda mantemos uma relação próxima. Costumávamos desfrutar de jogos infantis comuns, como esconde-esconde, mas também éramos entusiastas de histórias de horror. Na época, eles moravam em uma casa supostamente assombrada, e tenho algumas histórias desse período, embora essa não seja uma delas. Isso porque, naquele momento, os pais dela estavam construindo a nova casa da família em outro bairro. As paredes já estavam erguidas, mas não havia portas ou janelas nas molduras, e nem mesmo reboco nas paredes. A casa, de tamanho médio, possuía 2 quartos. À esquerda, havia vizinhos, mas à direita, apenas um terreno vago com um campo de milho. A rua era muito tranquila, e tudo isso aconteceu ao entardecer. O céu de verão estava claro, e a luz da lua já iluminava o ambiente através do teto inexistente. Os 3 de nós brincávamos de esconde-esconde na construção. Minha mãe e tia estavam na frente da casa, conversando embaixo de uma árvore, enquanto meu pai e tio estavam em um pequeno galpão nos fundos do terreno. Já havíamos explorado cada cômodo inúmeras vezes naquela tarde, inclusive quando minha tia nos mostrou todos os detalhes. Não havia mais ninguém na propriedade inteira. Estava cercada, e não havia como alguém entrar sem ser visto pelos meus pais ou pela minha tia e tio. Assim, naquilo que seria a última rodada de esconde-esconde da noite, eu estava completamente certo de que só encontraria minhas primas dentro, encolhidas em algum canto escuro ou atrás de uma coluna, prontas para me assustar e correr de volta ao ponto de partida. A escuridão já havia caído, e na meia luz azulada, ainda conseguia ver as paredes e corredores, embora os cantos estivessem completamente escurecidos. Eu caminhava pelo corredor entre a cozinha e o que seria o quarto das meninas quando ouvi um riso abafado. Ao mesmo tempo, senti um sorriso se formar, pois minha prima mais velha havia se escondido muito bem, e eu estava realmente orgulhoso de tê-la encontrado tão facilmente. Ao me aproximar cautelosamente do quarto, vi Tatiana de costas para a porta. Era uma visão estranha, já que normalmente nos agachávamos para nos esconder, mas ela estava em pé. Um arrepio percorreu minha espinha quando percebi que ela sussurrava algo para si mesma. Além disso, sua postura estava normalmente rígida e ereta para uma criança brincando. Tentei chamá-la, Tatiana, o que você está fazendo? Mas ela nem se mexeu. Em seguida, ouvi Serena gritando lá fora, dizendo que minha mãe estava me chamando para ir embora. Senti-me terrivelmente desconfortável, pois instantaneamente me lembrei de algo que meu avô costumava dizer sobre espíritos e aparições. Ele era um homem muito estoico e religioso, e suas histórias eram especialmente assustadoras porque ele as contava com extrema seriedade, como se quisesse nos prevenir e não nos entreter. Eu nunca vi meu avô sorrir, o que diz muito sobre sua personalidade. Apesar disso, ele sempre foi meu parente favorito, e ali, na penumbra diante do comportamento bizarro de minha prima, era como se suas palavras ainda me tocassem profundamente, me impedindo de entrar no quarto e simplesmente sacudir Tatiana. Ele costumava dizer, se você encontrar alguém que você conhece, ou até mesmo qualquer pessoa, e ela não responder inexplicavelmente, não tente se aproximar. Senti todo o meu corpo tremendo, e eu queria sair dali porque ouvi os chamados lá fora da minha prima mais nova e também as risadas dos adultos se despedindo. No entanto, o ar estava muito pesado, e eu não conseguia desviar o olhar daquela janela, que ficava cada vez mais iluminada contra a escuridão da noite.
Aquela figura idêntica a Tatiana parecia alheia à minha presença, mesmo que eu tenha certeza de que minha respiração era audível para ela. Ela não se moveu, mas eu podia sentir que ela estava esperando por algo. Sentia que não haveria um rosto quando ela se virasse para mim, e que seus movimentos não seriam humanos. As palavras do meu avô se misturavam aos sons de vozes distantes e não são pessoas. Então, senti uma mão no meu ombro, o que me fez pular de susto. Era minha prima Tatiana, que estava atrás de mim e olhava para o mesmo ponto que eu, para a coisa. Ela sussurrou: "Você também está vendo?" Eu assenti, olhando para o olhar completamente aterrorizado de Tatiana. Em seguida, voltei minha atenção para a figura na janela, e as coisas aconteceram muito rapidamente, talvez em segundos. Tatiana fez um movimento para entrar no quarto, mas a segurei firmemente e a impedi de fazer isso. Algo me dizia que se ela entrasse, aquela coisa nos reconheceria imediatamente. No momento em que segurei Tatiana pelo braço, minha prima mais nova, minha mãe e até minha tia apareceram falando alto e exigindo saber por que eu não saí. É claro que ambos nos viramos imediatamente para encarar o grupo que chegava, desviando o olhar da coisa. E, mais evidente ainda, nenhum de nós a viu mais quando nos viramos. No entanto, Serena entrou correndo no quarto, indo até a janela, como se tivesse visto alguma coisa. Eventualmente, todos nós saímos do prédio e, ao relatar o que vimos aos nossos responsáveis, recebemos a incredulidade completa e esperada. Além disso, surgiram inconsistências entre meu relato e o de Tatiana, quando percebemos que vimos figuras diferentes na janela. Eu vi alguém idêntico a ela, e ela viu uma velha de cabelos grisalhos. Até hoje, ainda comentamos ocasionalmente sobre o incidente, e até hoje ambas mantemos a descrição do que vimos inalterada. Infelizmente, Serena não tem nenhuma lembrança do incidente, e, ao ser questionada sobre o que viu naquela ocasião, esperando que isso esclarecesse os fatos, ela afirmou ter visto um homem, o que foi ainda mais bizarro. Sempre imaginei que o que vimos tenha sido um espírito doppelganger. Quando li algumas histórias sobre skinwalkers, e, porque antes eu os associava a algumas creepypastas claramente fictícias, mas agora, ao retornar a esses prédios no crepúsculo azulado, vejo semelhanças inesperadas.